Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma aula e o assunto de hoje é divisão de números decimais. Divisão por uma potência de 10. Nós falamos em aulas passadas de multiplicação por uma potência de 10. Hoje nós vamos falar de uma divisão por uma potência de 10. Então, regras da divisão por potência de 10. Então, todo número dividido por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 e assim sucessivamente, são números divididos por uma potência de 10. A gente já viu que é uma potência de 10. Então, números divididos por 10, 100, 1000 são números divididos por uma potência de 10, porque 10, 100 e 1000 é uma potência de 10. Quando dividimos um número por uma potência de 10, deslocamos a vírgula da direita para a esquerda. Isso é muito importante. Quando multiplicamos, a vírgula anda da esquerda para a direita. Quando dividimos, deslocamos a vírgula da direita para a esquerda. Isso é importante. Nesse sentido aqui, ó. A vírgula vai andar nesse sentido, da direita para a esquerda. Então, importante, preste atenção nisso agora, que é onde está o X da questão de hoje. Quando dividimos um número por 10, deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda. Quando dividimos um número por 100, deslocamos a vírgula duas casas para a esquerda. Quando dividimos um número por 1000, deslocamos a vírgula três casas para a esquerda. Então, para facilitar a memorização, vocês lembram o seguinte: se eu estou dividindo por 10, 10 tem quantos zeros? 1. Então eu vou deslocar uma casa para a esquerda. Quando dividimos um número por 100, 100 tem dois zeros. Então vamos deslocar a vírgula para a esquerda duas casas. Quando dividimos um número por 1000, 1000 tem três zeros. Então vamos deslocar a vírgula três casas para a esquerda e assim sucessivamente, ok? Observações importantes. Quando o número não tem vírgula, colocaremos a vírgula depois do último número. Exemplo, o número 245. Observe que ele não tem vírgula. Então, como esse número não tem vírgula, vamos colocar a vírgula depois do último número, que no caso de 245, o último número é quem? É 5. Então, colocando a vírgula depois do último número, nós vamos ficar com o quê? Com 245, vírgula. E a partir dessa vírgula, contamos as casas decimais. Então, toda vez que você proceder, eu tenho um número aqui, 1232. Tem vírgula? Não. Como é que eu vou quando eu dividir, por exemplo, por 10, por 100 ou por 1000? Quando não tem vírgula, eu vou considerar que a minha vírgula está depois do último número. É isso que eu estou tentando explicar. Então agora, quando o número tem vírgula, contamos as casas decimais a partir da vírgula. Então, por exemplo, aqui, 45,6. Então eu sei que a vírgula já está aqui e ela eu vou deslocar para a esquerda, dependendo do número que eu vou dividir. No caso de 245 não tem vírgula, então eu vou considerar que a vírgula está depois do último número, que nesse caso aqui é o 5. Ok? Exemplos. Números sem vírgula. Observe que o nosso primeiro exemplo agora são números sem vírgula. Colocamos a vírgula depois do último número. Então observe aqui, 12 dividido por 10. 12 não tem vírgula. 124 dividido por 100. 124 não tem vírgula.
54 dividido por 1000. 54 não tem vírgula. Olha agora o que foi que eu fiz. Eu coloquei a vírgula, ó. 12 dividido por 10, eu escrevi dessa forma, colocando a vírgula depois do último número. Então agora o que é que eu vou fazer? Quando eu divido por 10, o que é que acontece? Eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda. Então se a vírgula estava aqui e eu vou deslocar uma casa, eu vou pular um número. Pá, pulei o número, então ficou o quê? 1,2. Então 12 dividido por 10 é igual a 1,2. Exemplo B, 124 dividido por 100. Então, ó, 124 dividido por 100 eu escrevi dessa outra forma. Então aqui, ó, como não tinha vírgula, eu coloquei a vírgula depois do último número. E eu vou deslocar ela quantas casas? 100, eu vou deslocar duas casas para a esquerda. Então eu vou pular dois números. Então pulei o 4, pulei o 2. Então, ó, 124 dividido por 100 é igual a 1,24. Letra C, 54 dividido por 1000. Então eu escrevi dessa forma e coloquei a vírgula depois do último número. Então eu vou deslocar essa vírgula para a esquerda 3 casas decimais. Então, ó, vou pular 3 números. Pulei 1, que é o 4, pulei 1, que é o 5, e pulei outra casa que é vazia. Como essa casa não tem nada, o que é que eu faço? Eu acrescento um 0. Então, depois da vírgula tem que ter 3 números. Por quê? Eu estou dividindo por 1000, então vai ser 0,054. No caso da letra B, como eu estou dividindo por 100, depois da vírgula eu tenho que ter dois números. Então tá aqui, ó, 2 e 4, dois números. No caso da divisão por 10, depois da vírgula eu tenho que ter um número. Tá aqui, depois da vírgula, um número. Ok? Na letra A, a regrinha que a gente falou. Quando dividimos um número por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Foi o que aconteceu nesse cálculo. Na letra B, é uma divisão por 100. Então, quando dividimos um número por 100, a vírgula anda duas casas para a esquerda. Foi o que aconteceu nesse exemplo. Na letra C, dividido por 1000, então, quando dividimos um número por 1000, a vírgula anda 3 casas para a esquerda, que foi o que aconteceu nesse exemplo. Segundo exemplo, nós vamos trabalhar agora com números com vírgula, ok? Então, contamos as casas decimais a partir da vírgula. 68,3 dividido por 10. Então, ó, o que é que fazemos? Escrevemos de outra forma, ó, 68,3 dividido por 10. Se é dividido por 10, isso quer dizer que a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Então, vai pular uma casa para a esquerda, então vai pular o 8. Então, o resultado é 6,83. Por quê? Porque é dividido por 10. Então, se é dividido 68,3 dividido por 10, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Observe que eu estou aplicando a teoria, não o cálculo eu nem preciso fazer, porque eu já sei que eu só preciso andar com a vírgula para a esquerda. Exemplo B, 158,9 dividido por 100. Se é dividido por 100, isso quer dizer que eu vou ter que andar com a vírgula duas casas da direita para a esquerda. Então eu vou pular dois números. Então pulei o número 8, pulei o número 5 e coloquei a vírgula. Então resultado 1,589. Então 158,9 dividido por 100, como é por 100, eu vou andar com a vírgula para a esquerda duas casas, ou seja, eu vou pular dois números. Então pulei o número 8, pulei o número 5 e coloquei a vírgula. Então resultado 1,589. Exemplo letra C.
1.234,5 dividido por 1.000. Se é dividido por 1.000, isso quer dizer que a vírgula vai andar 3 casas da direita para a esquerda, ou seja, eu vou pular 3 números. Então, pulei o 4, pulei o 3, pulei o 2 e coloquei a vírgula. Então, resultado 1,2345, ou seja, 1,2345. Na letra A, dividindo por 10. Então, quando dividimos um número por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Na letra B, estamos dividindo o número por 100. Então, quando dividimos um número por 100, a vírgula anda duas casas para a esquerda. Na letra C, estamos dividindo o número por 1.000. Quando dividimos um número por 1.000, a vírgula anda 3 casas para a esquerda. Macetes importantes. Então, agora nós vamos falar da divisão de números decimais. Então, não vai ser mais dividido só por 10, vai ser dividido por qualquer número, ok? Então, divisão de números decimais. Então, vamos lá. Macetes importantes. Presta atenção nisso, que isso é bem importante. Primeiro macete. Igualamos o número de casas decimais com acréscimos de zeros. Daqui a pouco você vai ver na prática. Tiramos a vírgula, o segundo passo, o segundo macete. E o terceiro macete, efetuamos a divisão. Vamos ver isso na prática agora, preste atenção. Exemplo 1. 10,8 dividido por 2. Então, vou armar a conta. Preste atenção. Qual é o primeiro macete? O primeiro macete é o quê? Igualamos o número de casas decimais com acréscimo de zeros. Então, preste atenção. 10,8 dividido por 2. Então, presta atenção. 10,8. Ou seja, depois da vírgula eu tenho um número. O 2 eu não tenho vírgula. Então, eu vou ter que igualar o número de casas decimais acrescentando zero. Então, se depois do primeiro número tinha uma vírgula e o número 8, o segundo número, que é o 2, que é o divisor, eu vou ter que acrescentar um número. Então, eu vou acrescentar o quê? Vírgula 0. Deixa eu explicar melhor. Vamos supor que esse número aqui, 10,8 fosse 10,81. Um exemplo. Dividido por 2. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que acrescentar duas casas, dois números depois da vírgula. Porque aqui eu tenho dois números depois da vírgula. Então, no divisor, no dividendo, no divisor também tem que ter dois números depois da vírgula. Então, eu vou aqui e faço 0, 0. Nesse caso aqui, eu só tenho um número depois da vírgula, só acrescentei um 0. Nesse caso aqui, eu tenho dois números depois da vírgula, tenho que acrescentar dois zeros. Se eu tivesse 10,812 dividido por 2, depois da vírgula eu tenho três números. Então, aqui, depois da vírgula, também teria que ter três números, ok? Então, primeiro macete, igualamos o número de casas decimais com acréscimos de zero. Então, nesse nosso exemplo aqui, depois da vírgula, eu só tenho um número. Então, depois da vírgula, aqui também eu tenho que colocar um número, ok? Segundo macete, tiramos a vírgula. Então, 10,8 dividido por 2, depois que a gente acrescentou o zero, a gente agora tira a vírgula. Quando eu tiro a vírgula de 10,8, fica 108. E quando eu tiro a vírgula de 2,0, fica 20. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Tiramos a vírgula, o segundo macete. E agora vamos efetuar essa divisão. Em vez de eu fazer 10,8 dividido por 2, eu vou calcular 108 dividido por 20, que é o mesmo resultado. Então,
108 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20, 100. Então eu fiquei com 108 menos 100. 108 menos 100 dá 8. Então, ó, 8 é menor do que 20. E eu não tenho nenhum número para baixar aqui. Então, o que é que eu faço? Acrescento um zero. Então, quando eu acrescento um zero aqui, eu tenho que colocar uma vírgula aqui. Coloquei a vírgula. E agora eu fiquei com 80 dividido por 20, que dá 4. 4 vezes 20 dá 80. 80 menos 80, zero. Então, 10,8 dividido por 2 é a mesma coisa que 5,4. Fizemos a terceira etapa, que é efetuar a divisão. Então, os macetes importantes são esses. Primeiro, eu igualo o número de casas decimais acrescentando zeros. Segundo, eu tiro a vírgula e faço os cálculos sem a vírgula, como se fosse um número normal. E terceiro é efetuar a divisão normalmente e encontrar o resultado. Ok? Vamos agora para um segundo exemplo. Preste atenção, vou voltar aqui um pouquinho. O primeiro exemplo era a vírgula era no primeiro número, ou seja, no dividendo, era 10,8. Agora, a vírgula é no segundo número, no divisor, é 2,4. O primeiro número não tem vírgula, que é o dividendo, e o segundo número, que é o divisor, tem vírgula. Então, trocou os papéis. O macete é o mesmo. Primeiro, igualamos o número de casas decimais acrescentando zero. Então, preste atenção aqui, ó. Não é 2,4, depois da vírgula tem um número. Então, no 108 eu faço a mesma coisa. Eu coloco um zero, uma vírgula e um zero. Por quê? Porque tem um número aqui, tem que ter um número depois da vírgula. Então, ó, igualamos o número de casas decimais com o acréscimo de zero. Então, vou explicar de novo, do jeito que eu fiz na outra. Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. 108 dividido por 2,43, ó. Depois aqui, ó, não é 2,43? Então, depois da vírgula eu tenho dois números. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar. Então, eu vou fazer o que? Eu vou fazer 108,00 dividido por 2,43. Por que eu acrescentei esse vírgula 00? Porque aqui do 2,43 eu tenho dois números depois da vírgula. Aqui no 108 eu também tenho que ter dois números depois da vírgula. Então eu acrescento dois zeros. Se eu tivesse 108 dividido por 2,431, exemplo. Ó, 2,431. Depois da vírgula eu tenho três números. Então o que é que eu tenho que fazer? Então aqui no 108, depois da vírgula eu tenho que acrescentar 3 zeros. Por que, professor? Porque depois da vírgula eu tenho 4, 3, 1. Ou seja, eu tenho três números, ó. 4 é um número, o 3 é outro número e 1 é outro número. Então eu tenho três números. Então depois da vírgula aqui eu tenho que acrescentar 3 zeros e assim sucessivamente. Então foi o que fizemos aqui, ó. 108 dividido por 2,4. Depois da vírgula tem um número, então vou ter que acrescentar depois da vírgula um zero. Então fizemos isso aqui, ó. Igualamos o número de casas decimais com o acréscimo de zero. Então depois vamos fazer o que? Tirar a vírgula. Então aqui, ó, 108,0 ficou quanto? 1080. E 2,4 ficou quanto? 24, porque eu tirei a vírgula. E depois realizamos o cálculo normalmente. Então ficamos o que, ó? 1080 dividido por 24. Então, 110, 1 eu não podia pegar porque é menor do que o 24. O 10 eu não podia pegar porque é menor do que o 24. Então, eu peguei o 108, que é maior do que o 24. Então, ficou 108 dividido por 24, dá 4. 4 vezes 24 dá 96. Então, faço 108 menos 96, que dá o que? 12. O 12 é menor do que o 24, só que eu tenho um zero aqui em cima. Então eu pego esse zero e baixo ele para cá, ó, certinho aqui, ó. Baixei o zero. Então, baixando o zero na frente do 12, eu fiquei agora com 120. 120 é maior do que 24, dá para dividir? Dá. Então ficou 120 dividido por 24 dá 5. 5 vezes 24 dá 120, 120 menos 120, zero. Então,
108 dividido por 2,4 é igual a 45. Ok? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Bem simples, a questão agora é praticar. Então agora eu peço a vocês que tomem algumas atitudes importantes que vai ser legal para o professor Marcelo e para o canal dele. Primeiro, inscreva-se no canal. Quando vocês se inscrevem no canal, meu canal cresce e aí eu posso fazer sempre vídeos, tentando fazer vídeos mais interessantes para vocês. Ative o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês serão avisados. Dê um legal nos vídeos se vocês gostarem, porque o YouTube vai entender que quando vocês dão seu like, eu estou agradando, o assunto está ajudando várias pessoas. Então, deixe o like no vídeo do professor que vocês vão ajudar outras pessoas. Comentários, façam seus comentários, deixem suas perguntas que eu respondo a todo mundo na medida do possível. E compartilhar. Compartilhem esse vídeo para que outras pessoas tenham a oportunidade de entender o assunto que talvez vocês entenderam e ele não. Então, por hoje, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma aula e hoje o assunto é propriedades do retângulo, do losango e do quadrado. Propriedades do retângulo. Então, as propriedades dos retângulos são: as diagonais são congruentes. Se vocês lembram dessa palavra, congruentes são o que? Iguais. Congruente é a mesma coisa que iguais. Então, quando ele fala que as diagonais são congruentes, é que as diagonais são iguais. Então, ó, a diagonal, ó, ele diz aqui, ó, a diagonal AC, que é essa reta que vem do ponto A até o esse segmento de reta que vem do ponto A até o ponto C, tem o mesmo tamanho que a outra diagonal, que é do ponto B até o ponto D. Então as diagonais são congruentes, são iguais, tem o mesmo tamanho. O retângulo tem dois eixos de simetria. Que é isso? Preste atenção nessa linha pontilhada vermelha na nossa figura. Essa linha pontilhada vermelha é o chamado eixo de simetria. O que é simetria? Se esse retângulo fosse uma folha e você dobrasse ele exatamente na linha pontilhada, ele iria ficar bem no meio, ou seja, simétrico, tanto na vertical como na horizontal, tá certo? Então, o retângulo tem dois eixos de simetria. Um eixo na vertical que divide ao meio o retângulo no sentido na vertical, e um eixo na horizontal que divide o retângulo ao meio na horizontal, ok? E a última propriedade que ele diz é que as diagonais cortam-se no ponto médio, ou seja, quando uma diagonal toca na outra é exatamente no ponto médio. Observe que tanto no eixo de simetria como nas diagonais, o ponto bem no centro da figura, ok? Então essas são as propriedades do retângulo. As diagonais são iguais, o retângulo tem dois eixos de simetria e as diagonais cortam no ponto médio, que é o centro. Tem outra aqui ainda que eu considero, que quando você tem... Ah não, isso aqui é no quadrado, esqueça, pronto. Terminou aí os três. Então vamos lá. Exemplo.
Nós temos um retângulo de comprimento 24 metros e uma das diagonais tem 25 metros. Então, ó, a resposta colocada aí ao lado em vermelho. Segundo a propriedade do retângulo, as diagonais de um retângulo são iguais, ou seja, tem o mesmo tamanho. Então, se AC é igual a 25 e BD é igual a AC, então BD também tem 25. Então, observe a importância de saber as propriedades do retângulo. Uma questão como essa eu não fiz nenhum cálculo, apenas com a teoria eu consegui resolver. Então, como as diagonais têm o mesmo tamanho, então a diagonal BD tem o mesmo tamanho da diagonal AC, que é igual a 25 metros, ok? Propriedades do losango. Então, ó, todo losango tem as diagonais perpendiculares entre si. O que é que ele está dizendo aqui, ó? O que é uma diagonal perpendicular? Que essas diagonais formam ângulos de 90 graus. Então, se você olhar aqui, ó, aqui é um ângulo reto de 90 graus, aqui é um ângulo reto de 90 graus, aqui é um ângulo reto de 90 graus e aqui é um ângulo reto de 90 graus. Então, quando eles falam que as diagonais são perpendiculares, ele está querendo dizer isso, é que elas formam ângulos de 90 graus. Todo losango tem as diagonais na bissetriz dos seus ângulos internos. O que é que ele quer dizer isso? Na bissetriz dos seus ângulos internos, em outras palavras, ele está dizendo que divide ao ângulo meio. Então, ó, essa diagonal, vamos dar nome. Vamos supor que aqui fosse A, B, C, D. Então, essa diagonal horizontal corta o ângulo B e o ângulo D ao meio. Ou seja, vamos supor que esse ângulo C fosse 60 graus. Então, aqui seria 30, aqui seria 30, aqui seria 30 e aqui seria 30. Idem para a diagonal na vertical. A diagonal na vertical corta o ângulo A e o ângulo C ao meio. Vamos supor que esse ângulo aqui fosse de 100 graus, 100 graus. Então, aqui seria 50 e do outro lado seria 50, a mesma coisa no ângulo A. Aqui seria 50 e aqui seria 50, ok? Então, repetindo as propriedades, todo losango tem diagonais perpendiculares entre si, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. E todo losango, as diagonais são bissetriz de seus ângulos internos. O que quer dizer bissetriz? Divide os ângulos internos ao meio, ok? Exemplo. Qual o valor de x e y? Então, observando o losango, então prestem atenção. Isso é bem simples de fazer. Então, ó, vamos ler ali a resposta. Segundo a propriedade, as diagonais são perpendiculares e dividem os ângulos internos ao meio. Então, a gente acabou de falar sobre isso. Então, para me encontrar o valor de x é bem simples. Como a diagonal horizontal corta o ângulo D ao meio e a parte de baixo do ângulo D é 32 graus, então com certeza x é igual a 32, porque se divide ao meio e a parte de baixo é 32, a de cima é igual à parte de baixo, então x é igual a 32. Encontramos o valor de x, beleza? Como são perpendiculares, isso quer dizer que esse ângulo aqui, gente, ó, ele vale quanto? Ele vale 90 graus. A gente já encontrou que x vale quanto? Vale 32. Então, ó, se a gente somar 90 mais 32 dá 122, ok? A soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é 180. Se eu somar o ângulo x mais o ângulo y mais 90, tem que dar 180.
Então, se eu já tenho 90 mais 32 dá 122, se eu quero encontrar o valor de y, só eu fazer 180 menos 122, tá aqui, ó, 180 menos 122 que dá 58 graus. Então, encontramos x e encontramos y. Então, de novo, como as diagonais cortam os ângulos internos ao meio, então a diagonal que fica na horizontal está cortando o ângulo D ao meio. Como a parte de baixo do ângulo D é 32, com certeza se ele está dividindo ao meio, a de cima também é 32. Então encontramos o valor de x, que é 32. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Se as diagonais são perpendiculares, está formando um ângulo de 90. Se x a gente encontrou que é 32, então 90 mais 32 dá 122. Então, y tem que ser 180 menos 122, que dá 58 graus, ok? Propriedades do quadrado. Então, vamos lá. Diagonais congruentes. A gente acabou de ver que congruentes são o quê? Iguais. Acabou de ver que congruentes são iguais. Diagonais são bissetrizes do que? Dos ângulos internos. Então, ó, esses segmentos de reta azuis estão cortando os ângulos ao meio. Vamos supor que aqui fosse A, B, C, D. Então, as diagonais estão cortando os ângulos A, B, C e D ao meio. Se estão cortando ao meio, esses ângulos A, B e C, eles são ângulos retos, ou seja, cada ângulo desse vale 90 graus. Cada ângulo desse aqui, de um quadrado, vale os ângulos internos, cada um vale 90 graus. Então, se a diagonal corta ao meio, 90 dividido por 2 dá 45. Então, cada ângulo desse vale 45. E eles são perpendiculares, ou seja, aqui no centro da figura, eles também formam um ângulo de 90 graus. Então, repetindo, as diagonais são congruentes, são iguais, ou seja, o mesmo tamanho que tem uma diagonal, tem a outra diagonal. Diagonais são bissetrizes, então corta os ângulos internos ao meio. E são perpendiculares, ou seja, os ângulos que as bissetrizes fazem uma com a outra, ou seja, quando elas se tocam aqui no meio, formam um ângulo de 90 graus. Por isso que são perpendiculares. Exemplo, qual o valor de x e y nesse quadrado? Então vamos prestar atenção. Como as diagonais cortam os ângulos ao meio, então, ó, cada ângulo desse aqui, ó, é 90 graus, ó. Esse é 90, esse é 90 e esse é 90. Então, ó, como corta o ângulo ao meio, se aqui é 90, então ele quer saber y. Y vai ser 45 e aqui o outro é 45. Por quê? Porque esse ângulo é 90 e a bissetriz corta o ângulo ao meio. Então, a metade de 90 é 45. Então, y igual a 45 graus. Então, encontramos o valor de y. E as perpendiculares no centro da figura formam ângulos retos de 90 graus. Então, se elas formam ângulos retos de 90 graus, isso quer dizer que x é igual a 90, ok? Então, novamente, só sabendo das propriedades, eu consegui encontrar os valores de x e de y sem precisar fazer cálculo, ok? Agora eu quero falar, a aula de hoje só foi isso, espero que vocês tenham entendido, e agora eu quero falar de algumas atitudes importantes de vocês que vão me ajudar muito. Primeiro, se inscrevam no canal.
Isso vai ajudar muito ao professor Marcelo que o canal dele cresça. Ativem o sininho para que sempre que eu postar um vídeo novo vocês sejam avisados. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Isso vai mostrar ao YouTube que eu estou postando assuntos importantes para as pessoas. Comentários, façam seus comentários, façam suas perguntas, que sempre que possível eu vou responder a todo mundo. E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas que tenham dificuldade nesse assunto possam aprender. Então a aula de hoje foi isso, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula. Oi gente, começando mais uma aula e hoje nós vamos falar de função polinomial do primeiro grau. Função do primeiro grau. O polinomial você pode falar, mas se você for pesquisar e se você fizer uma pesquisa por função polinomial do primeiro grau ou função do primeiro grau, você vai encontrar o mesmo assunto, ok? Então uma função do primeiro grau é uma função dada por uma lei de formação do tipo y igual a x mais b. Então, essa aqui é a lei de formação da função do primeiro grau. Inclusive a gente já viu isso, tá certo? Então, ó, y igual a x mais b, onde a e b são os coeficientes da função do primeiro grau, sendo que a tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Pode ser maior do que zero, pode ser menor do que zero, só não pode ser igual a zero. Mas toda vez que você se deparar com uma função desse tipo aqui, y igual a x mais b, você está trabalhando com uma função do primeiro grau. Exemplos. Letra A. Y igual a 2x menos 1. Então isso é uma função do primeiro grau. Professor, como é que eu vou saber se é uma função do primeiro grau? Vamos supor que você tivesse, por exemplo, isso aqui, ó. Y igual a x ao quadrado mais 4. Como esse x está elevado ao quadrado, isso aqui é uma função do segundo grau, ok? Então, ó, nesse caso aqui está elevado a 1, quando não tem nada escrito é 1, então é uma função do primeiro grau, ok? Então vamos lá, ó, y igual a 2x menos 1, quem é meu a? Meu a é 2, e quem é meu b? Meu b é menos 1, são os coeficientes dessa função. Então, ó, y igual a menos 5x. Quem é meu a? Menos 5. E quem é meu b? Ó, note que aqui eu tenho um número fixo. Nesse aqui não tem. Como não tem um número fixo aqui, então b é igual a 0. Y igual a x mais 3. Quem é meu a? É o número que está multiplicando x. Ó, não tem nada escrito aqui, mas é 1. Então a é igual a 1. E quem é meu b? Meu b é 3. Ok? Continuando. Então, ó, gráfico de uma função do primeiro grau. A gente já viu isso em aulas passadas. Então, ó, como é que eu construo o gráfico? Eu vou criar uma tabela e em cima da função dada eu vou construir o gráfico. Nesse exemplo aqui a função é 2x mais 3. Então, ó, eu vou dando valor a x. Então, onde tem x aqui eu substituo. Por exemplo, aqui, ó, x igual a menos 2. Então, aqui ficaria 2 menos 2. 2 menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 3 dá o que? Dá menos 1. Então, aqui, ó, quando x for igual a menos 1, então aqui vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1.
Tá aqui o resultado. Aí, quando x for zero, quando x for zero, isso aqui vai ficar 2 vezes 0 é 0. 0 mais 3 dá 3. Tá aqui, ó. 3. Quando x for 1, aqui eu vou substituir, então vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Tá aqui. Quando x for 2, então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Então preste atenção aqui, ó. Primeiro ponto, eu tenho x igual a menos 2, y igual a menos 1. Tá aqui, ó. Eixo do x é o eixo horizontal, eixo do y é o eixo vertical. O eixo x, do 0 para a direita os números são positivos, do 0 para a esquerda os números são negativos. O eixo y, do 0 para cima os números são positivos e do 0 para baixo os números são negativos. Então tem aqui, ó, menos 2, x igual a menos 2, y igual a menos 1. Então, ó, x está aqui, ó, x igual a menos 2, y igual a menos 1. Então, ó, eu faço a conexão dos pontos e nesse ponto aqui é onde eu vou traçar. Esse ponto é quem? É menos 2, menos 1. Então, ó, esse cara aqui é o x, esse cara aqui é o y. Então, x igual a menos 2, y igual a menos 1. O segundo ponto é quem? É y igual a x igual a menos 1 e y igual a 1. Ó. Então, esse ponto aqui, ó, é x igual a menos 1 e y igual a 1. É nesse ponto aqui, ó, eu faço a junção de x igual a menos 1 com y igual a 1. Então, a interseção dessas duas linhas tracejadas é o ponto onde eu vou marcar. Então, aqui agora, x igual a 0, então marca aqui, ó, x é igual a 0 e y é igual a 3. Então, 1, 2, 3, marquei aqui. Então, esse é o ponto, ó, 0, 3. Quarto ponto aqui, ó, quando x for igual a 1, y vai ser igual a 5. Então, esse ponto aqui, ó, é 1, 5. E o último ponto, quando x for igual a 2, y vai ser igual a 7. Então, esse aqui é o ponto 2, 7. Então, ó, feito as ligações, a junção desses pontos, eu passo a reta do gráfico, ou seja, que é uma reta. Então, ó, observações. Preste atenção aqui nessas observações. O gráfico de uma função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Então, se você tiver um gráfico, vamos supor que esse gráfico aqui tivesse assim ou assim, isso seria, nós vamos ver mais na frente, uma função do segundo grau. Por quê? Porque para ser uma função do primeiro grau sempre tem que ser uma reta, beleza? Outra observação importante. Para construir o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, é suficiente representar apenas 2 pontos no plano cartesiano e traçar a reta que passa por esses pontos. Então, ó, nesse nosso exemplo aqui eu coloquei 5 pontos, mas para traçar uma reta de uma equação de primeiro grau só preciso de 2 pontos, tá certo? Então vamos lá agora. O que é uma função crescente e é uma função decrescente? Bem simples de entender. Então, ó, dada a função y igual a x mais b, então isso aqui é a equação geral da função do primeiro grau, y igual a x mais b. Então, ó, o que vai nos interessar para saber se é crescente ou decrescente é esse a. Se o a for maior do que zero, a função é crescente. Se o a for menor do que zero, a função é decrescente. Simples assim. Se você pegar o a maior do que zero, o que é maior do que zero? 1, 2, 3, 4, 5, 1 meio, 2 terços, 3 meios, 4 quintos, maior do que zero. E o que é menor do que zero? Que tem sinal de negativo. Menos 1, menos 2, menos 1 meio,
menos 3/4. Então, se for com sinal negativo, ela é decrescente. Se for positivo, ou seja, maior do que zero, ela é crescente. Então, um exemplo aqui embaixo, ó. Y igual a 2x mais 1. Notem que 2 é maior do que zero. Se é maior do que zero, tá aqui, ó. Ela é crescente. E aqui na segunda, ó. Y igual a menos 2x mais 1. Então, ó, aqui é menos 2. Se é menos 2, é o que? Menor do que zero. E se é menor do que zero, ela é o que? Decrescente. Então, ó, a partir da função, eu observo o coeficiente A. Se o A for positivo, ou seja, maior do que zero, ela é crescente. Se o A for negativo, ou seja, menor do que zero, ela é decrescente. Beleza? E agora vamos ver quando é que um gráfico, que uma função é crescente ou decrescente a partir do gráfico. Notem que essa função aqui, ó, o sinal é positivo, é 2x. Se é 2x, ela é crescente. Se é crescente, ela vai ficar assim, ó, com uma inclinação para a direita, ou seja, ela é crescente. De baixo para cima, ela é crescente, ok? Quando o A é negativo, o gráfico vai ficar assim, ó. Preste atenção que isso é a característica do gráfico, de um gráfico decrescente. Então, ó, ele vem aqui, ó, do lado esquerdo do y para baixo. Isso aqui é a característica de uma função decrescente. Aqui não, aqui ele vai para o lado direito do y aqui. Isso aqui é a característica de uma função crescente. Isso aqui é uma característica de uma função decrescente. Então, dados os dois gráficos, você precisa observar essas características. Se o gráfico, depois que você criar ele ficar com essa característica, ela é uma função crescente. Se você criar um gráfico que está com essa segunda característica aqui, você vai saber que essa função é decrescente. Eu não preciso ter a função, ó, essa função aqui, ó. Se eu não desse essa função e desse apenas o gráfico, só observando o gráfico você tem que saber se ela é crescente ou decrescente, ok? Agora vamos para o estudo do sinal de uma função do primeiro grau. Então, ó, estudar o sinal de uma função do primeiro grau é determinar os valores reais de x para que a função seja nula. Então, para a função ser nula, desculpe, gente, eu botei zero aqui, mas não é zero. A gente vai encontrar esse valor. É onde o gráfico toca o eixo x, ó. Ou assim, é esse ponto aqui, ó, que ele toca o eixo x, que a gente diz que a função é nula. Quando é que a função é positiva? Positivo é quando o gráfico está acima do eixo x. Então, essa função ela é positiva aqui e ela é positiva aqui, porque está acima do eixo x. E quando é que ela é negativa? Quando esse gráfico está abaixo do eixo x, ó. O eixo x é esse aqui. Então, ó, se o gráfico está abaixo do eixo x, ela é negativa, ok? Então, é esse estudo que nós vamos fazer a partir da função dada. Onde é que a função é nula? Onde o gráfico toca o eixo x. Onde é que a função é positiva? Quando ela está acima do eixo x. E quando é que a função é negativa? Quando ela está abaixo do eixo x. Exemplo 1. Dada a função y igual a x mais 1, faça o estudo do sinal. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é esse cálculo. Para que serve esse cálculo? Para encontrar o ponto onde a função toca o eixo x, ou seja, o ponto onde a função é nula. Então, a função é essa aqui, ó, y igual a x mais 1. O que é que eu faço? Eu pego x mais 1 igual a 0. Tá aqui. Então, tudo que tem letra de um lado, que não tem letra do outro, mudou de lado, muda de sinal. Então, eu vou precisar levar esse 1 para o outro lado. Tá positivo, passou negativo. Então, x igual a menos 1. Esse menos 1 é onde o gráfico
toca o eixo X. Aí agora vamos ver. Esse aqui é meu eixo X. Por que é que esse gráfico está na posição inclinado para cima, da esquerda para a direita, inclinado para cima? Por quê? Porque o nosso X, ou seja, o valor que está aqui na frente do X, ele é positivo, ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, essa função ela é crescente. Se ela é crescente, a gente acabou de ver isso, o gráfico tem essa característica. A inclinação dela é de baixo para cima, da esquerda para a direita. É essa inclinação. Pronto, então tá aqui, ó. Esse menos 1 é o que? É o ponto onde o gráfico toca o eixo X, ou seja, é onde ela é nula. Onde é que ela é nula? Quando x for igual a menos 1. A função é nula. E o que foi que eu acabei de explicar? Quando o gráfico está acima do eixo x, ó, acima do eixo x, ela é o que? Ela é positiva. Então, ó, presta atenção. Quando é que o gráfico está acima do eixo x? Quando esses valores de x aqui, ó, todos esses valores de x aqui, ó, ela é maior do que menos 1. Então, ó, quando x for maior do que menos 1, ó, essa função ela é o que? Positiva. Positiva. Por que, professor? Porque quando x for maior do que menos 1, o gráfico da função está acima do eixo x, ó. O eixo x é essa reta aqui horizontal e o gráfico está acima, então ela é positiva, ok? E quando é que ela é negativa? Quando os valores de x for menor do que menos 1, ó, o menos 1 está aqui. Quando x for menor do que menos 1, ó, x for menor do que menos 1, essa função ela é o que? Negativa. E por que é que ela é negativa, professor? Porque o gráfico está abaixo do eixo x, ok? Então tá aqui, ó. Quando é que ela é nula? Quando x for igual a menos 1. Então, ó, quando x for igual a menos 1, é o ponto que o gráfico toca o eixo x. Então, quando ele toca o eixo x, a função ela é nula. E quando é que ela é positiva? Positiva é quando x for maior do que menos 1. Por que, professor? Porque quando x for maior do que menos 1, ó, x estiver aqui, ó, maior do que menos 1, então ele está acima do eixo x. Então, quando o gráfico está acima do eixo x, ela é positiva. E quando isso acontece? Quando x for maior do que menos 1. E quando é que ela é negativa? Quando x for menor do que menos 1. Porque quando x for menor do que menos 1, o gráfico está abaixo do eixo x. Então ela é negativa. Ok? Exemplo 2. Dada a função y igual a menos x mais 4, faço o estudo do sinal. Então a primeira coisa que eu faço, eu pego essa parte aqui da função igual a zero, tá aqui. Então eu fiquei com menos 2x mais 4 igual a zero. Tudo que tem x do lado, que não tem x do outro, mudou de lado, mudou de sinal. Então esse 4 passa para cá, ele está positivo, passou o que? Negativo. Eu fiquei com 2x igual a menos 4. Então, o 2x estava aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, fica aqui com x igual a menos 4 dividido por menos 2. Numa multiplicação, numa divisão, tem que fazer a relação de sinal. Menos por menos dá mais. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu fiquei com x igual a 2. Então, tá aqui ó, o ponto, ó, x igual a 2. Isso aqui é onde a função é nula. É onde ela toca o eixo x. Então, ó, para valores de x menores do que 2, a função ela é positiva.
E para valores de x maiores do que 2, a função ela é negativa. Aqui eu mexo x. Então tá aqui, ó. Quando é que a função é nula? Quando x é igual a 2, que é exatamente onde o gráfico corta o eixo x. Quando é que essa função ela é positiva? Quando x for menor que 2. Observe aqui, ó. Na medida que x é menor do que 2, o gráfico vai subindo, 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 subindo. Então, ó, quando x for menor do que 2, ela é o que? Positiva. E por que é positiva? Porque o gráfico está acima do eixo x. E quando é que ela é negativa? Quando x for maior do que 2. À medida que o valor de x vai aumentando, ela aqui vai crescendo, 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 crescendo. Ou seja, o gráfico está abaixo do eixo x, então ela é negativa. Ok, gente? Então, ó, esse foi o estudo da função. Então, agora eu queria falar para vocês de algumas atitudes de vocês que para mim vai ser importante. Primeiro dela, se inscrevam no canal, tá bom? Cada vez que o YouTube vê que o meu canal vai aumentando a quantidade de gente, melhor para o professor aqui. Então inscreva-se no canal. Ative o sininho. Cada vez que eu postar um vídeo novo, vocês serão avisados e poderão assistir o vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seu like para que o canal possa crescer e o YouTube veja que o vídeo foi interessante para você. Façam seus comentários, inclusive perguntas. Coloque lá abaixo do vídeo seus comentários, que eu vou ver todos eles e assim que possível eu respondo todo mundo. E a última atitude importante é compartilhar. Compartilhem esse vídeo no Face, no Instagram, tudo que vocês puderem compartilhar, porque vai ajudar a outras pessoas que estão com dificuldade nesse assunto e querem aprender. Então, desde já, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.